Olá, meu boa noite a todos. Em 1989 aconteceu a derrubada do Muro de Berlim e isso foi celebrado em todo o Ocidente, vale dizer, pelo capitalismo. E nesse caso foram nomeados dois grandes vitoriosos, o presidente Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. Foi, assim, muito comemorada naquela época o fim do comunismo. O capitalismo era finalmente considerado o grande vencedor da Guerra Fria. Mas hoje está claro que isso não foi uma vitória da guerra, e sim apenas uma vitória de uma batalha numa guerra estrategicamente muito bem conduzida pelo lado socialista. Os comunistas compreendiam naquela época que a guerra estava numa situação difícil e que, a continuar naquela situação, seria com certeza vencida pelo lado capitalista. Eles compreendiam que, devido a esse fato, deveriam talvez mudar a estratégia. Essa era uma ideia, aliás, que já vinha de algum tempo atrás. Eles haviam entendido que o campo de batalha não mais seria o campo militar, e sim o campo cultural. Para Karl Marx, a sociedade do Ocidente era uma sociedade injusta. Então, era preciso, era necessário que, através de uma revolução, a classe trabalhadora tomasse posse do governo e implantasse a chamada ditadura do proletariado, tomando posse dos meios de produção, que seria assim como que uma ponte para uma sociedade mais justa, sociedade essa onde não existiriam mais classes e que, no seu final, seria inclusive eliminado, por não mais necessário, o próprio governo. Ou seja, seria implantada na Terra uma sociedade perfeita, uma sociedade perfeitamente justa. Seria como que um paraíso terrestre. Mas isso seria feito através do poder criativo do mal. Tudo deveria ser destruído para que pudesse surgir o bem. Isso é a teoria da tese
que através de uma síntese, aliás, que através de uma antítese vai chegar numa síntese que se colocaria num patamar superior. Explicando melhor, existe uma injustiça no negativo. O negativo foi exorcizado. Quando você elimina o negativo das pessoas, você está criando um imobilismo, uma falta de vitalidade. Ou seja, você tem que agir dentro de uma ideia de maldade para que aconteça algo de bom. Isso, em resumo, é a teoria da dialética de Hegel. Teoria essa que Marx, posteriormente, vai aplicar na prática da vida social e política. É o que ele vai chamar de praxis, a praxis política, em que matar, destruir, hostilizar a sociedade, por abaixo a ordem estabelecida, irá, de algum modo, produzir uma ordem superior. Esse é o princípio que governa a vida socialista, que está dentro da teologia da libertação, que está na cartilha da CNBB. Hoje, todos esses setores, que são dominados sabidamente pelo socialismo, agem dentro desses princípios e muitas vezes até de modo inconsciente. Para que possamos analisar as pessoas ou qualquer sistema político, devemos ver o que eles combatem e não o que eles apoiam. Esse é um método bem eficaz para que se possa fazer uma análise cuidadosa. Dentro desse raciocínio, para entender o marxismo, devemos então, em primeiro lugar, ver aquilo que eles combatem. A cultura ocidental, ela é baseada em três pilares fundamentais. Um deles é a filosofia grega, o outro é o direito romano e o terceiro é a ética judaico-cristã. E são justamente esses três pilares que estão sendo atacados de todas as formas
pelo marxismo em nossa sociedade ocidental. É essa estrutura social formada por esses três pilares que Marx vai considerar um sistema que está oprimindo a sociedade, que está oprimindo o trabalhador. Marx foi um profeta que protagonizou a transformação da sociedade para uma sociedade mais justa através da revolta do proletariado, em vista da situação do proletariado estar decaindo a cada dia mais. Ela estaria se deteriorando de um modo cada vez mais violento. Isso mesmo tendo em mãos dados, documentos que comprovavam que a situação do proletariado, ao contrário dessa sua teoria, desse seu argumento, estava melhorando. Marx, no intuito de procurar, de algum modo, comprovar a sua teoria, inventava alegações, pode ser, portanto, considerado uma pessoa mentirosa e intelectualmente desonesta. A sua previsão, de acordo com a teoria, era que os trabalhadores se uniriam, independentemente da nacionalidade, contra a sociedade capitalista que os oprimia e, finalmente, iriam impor a ditadura do proletariado. Mas o que se verificou tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial foi exatamente o oposto. O operariado, os trabalhadores, foram pegar em armas para matar outros trabalhadores. O que se verificou foi trabalhador francês matando trabalhador inglês, trabalhador espanhol matando trabalhador suíço e assim por diante. Isso foi uma coisa que Marx acho que nunca entendeu direito, pois iria exatamente contra as suas expectativas e contra a sua teoria anteriormente exposta. Essa alienação dos trabalhadores, para ele, não era explicável. Na procura de uma explicação, ele vai procurar uma justificativa para isso na religião. Se a felicidade não pode ser alcançada na terra, os homens iriam procurá-la na religião. Enfim, quando terminou a Primeira Guerra Mundial,
estava estabelecida uma grande crise na teoria socialista. Foi Gramsci quem posteriormente desenvolveu essa teoria da necessidade do desmoronamento desses três pilares basilares da sociedade ocidental: a filosofia grega, o direito romano e a ética judaica cristã. Para ele, são essas as três causas da verdadeira alienação da classe trabalhadora e que os impedem de aderir à luta revolucionária. Gramsci, que tinha conhecido o período do terror soviético na época de Stalin, não concordava com esse método de mortandade e de luta intensiva, e achava que a cultura ocidental deveria ser destruída não através da luta armada, e sim de um modo subliminar. A cultura deveria ser destruída de um modo sutil, por dentro do sistema. Assim, o método de Gramsci ele vai empregar um método onde existe uma coisa que ele usa, que é a propaganda, e que, do outro lado, existe a realidade. Uma coisa é o que o regime socialista alardeia e outra é o que ele faz na realidade. Perdão. Por exemplo, a união homossexual. Como se faz para que os tribunais aprovem uma lei de união homossexual que, mesmo que na Constituição esteja expressamente ditado que a união, o casamento, só é válido entre um homem e uma mulher? Isso se faz em nome da dignidade. Os gays têm direitos. Se você não aprova, você é preconceituoso. Essa é a propaganda. Mas o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso é a destruição da família. Para Gramsci, para os socialistas, para a ideologia socialista como um todo, a família é um valor burguês. É uma desgraça que deve ser destruída. A família engloba duas ideias que devem a todo custo ser destruídas. A primeira é a ideia de propriedade privada. Família significa que os meus bens vão passar para os meus herdeiros. A segunda ideia é que família significa a opressão patriarcal, onde o macho
se sobrepõe à fêmea e cria uma relação de domínio e de poder. Uma terceira coisa que possa ser mencionada talvez seja também que a família perpetua a ética sexual burguesa, ética essa que precisa ser extinta. Dois homens juntos estão violando a ética burguesa, estão violando o patriarcalismo machista, estão violando a transmissão da propriedade privada, já que existe a impossibilidade da procriação e, portanto, da geração de herdeiros. A propaganda da união homoafetiva é a dignidade do gay. Mas, se nós formos analisar a história, vamos verificar que não existe em toda a história da humanidade um sistema que tenha matado mais homossexuais que o sistema comunista. Tanto na Rússia, onde eles eram enviados aos milhares para os gulags, quanto em Cuba, onde milhares deles também foram colocados no paredão. O interesse dos socialistas não está na defesa dos direitos dos homossexuais. O interesse dos socialistas está na destruição da família. Mas, como não podem declarar isso abertamente, e sabendo que o povo tem arraigado na sua consciência os valores cristãos, é, portanto, necessário arrancar esses valores das pessoas e, para que o sucesso seja mais efetivo, usando uma linguagem cristã para isso. Então, em nome da tolerância cristã, em nome do amor cristão, da dignidade do ser humano, eles destroem a família. Todos os sistemas políticos hoje em dia adotam esse método de propaganda enganosa e manipuladora em todo o mundo. Dominar a mente, mudar a cultura das pessoas. Essa é a nova estratégia de guerra adotada pelos socialistas. O povo é usado como simples massa de manobra, o que é comprovado, aliás, pela leitura de Gramsci, onde ele considera o povo como idiotas úteis. Todos esses grupos considerados minorias e que hoje são defendidos ardorosa e veementemente pelos socialistas, amanhã, quando não servirem mais aos propósitos da Revolução Socialista, serão com toda a certeza sumariamente eliminados
como já aconteceu em todos os países onde se estabeleceu o regime socialista, tanto na Rússia como em Cuba. Era isso que tinha para compartilhar com vocês. Meu cumprimento a todos e até uma próxima.